O convidado de hoje, ele é pastor, músico e apresentador do programa A Voz da Libertação. Vem pra cá ninguém mais, ninguém menos que Pastor Júnior Rubio. Pastor, bem-vindo. Fica à vontade, pastor. A paz, pastor. Ai, vamos tentar se ajeitar aqui, Ai, né? Jesus. Só Deus. Fica à vontade, a casa é sua. Que a nossa amizade seja tão forte como os botões da minha camisa. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Pastor, seja muito bem-vindo ao Decrentes. Obrigado, E a gente já vai uma honra. A gente já vai começar perguntando da sua infância. Sua família, ela sempre foi envolvida no ministério. E como que isso influenciou na sua fé desde pequeno? Eu costumo dizer que a minha história pessoal, ela é impossível de ser desconectada da história da igreja, ou seja, os álbuns familiares estão sempre concentrações, locais que vivemos. Então, assim, a história da gente é meio que... Lembra aquele ano que a gente estava dirigindo tal lugar? Então, a igreja está sempre envolvida, né? Meu pai chegou na igreja em 71, a igreja tinha 9 anos. Ele disse que quando chegou, a igreja tinha 26 igrejas no mundo inteiro, imagina. Hoje, nós chegamos a ter mais de 20 mil, né? Então, é isso. Aí ele casou-se na Igreja de Deus e Amor. 17 mil só no Brasil, né? Acho que no mundo inteiro, enfim, mas enfim... De 26 para mais de 15, Sim. É muita coisa, né? E é isso. E casou-se na Igreja de Deus e Amor. Aí nascemos 4 homens em casa. Lá eu, o Alexandre, o Eliel, o André, todos na igreja. E sim, estamos aí sempre servindo ao Senhor. Mas olha que família bonita. Temos até uma foto ali. Essa é a foto do casamento, do batismo, né? Dos meus 2 filhos maiores. O Gabriel e a Sara, eu tive o privilégio de batizá-los ali no Bororé. Depois eu batizei a pequenininha nossa, a Priscila. Que não tá mais tão pequenininha assim agora. Já tá com 18 anos e tá até namorado já, só Jesus. Não sei o que Eita, meu fazer. Deus. Eu tinha prometido sacrificar o primeiro namorado, né? Só que o camarada tem 2 metros de altura e é campeão brasileiro de jiu-jitsu. É Meu melhor Deus, não tentar esse sacrifício, Aí não. eu desisti Muda para não o plano, passar pastor. vergonha, né? Muda o plano. Deixa pra lá. Eu tive que aceitar, mas é um bom rapaz. E o senhor lembra qual foi sua primeira experiência marcante na igreja quando o senhor era criança? A primeira experiência marcante com Deus foi quando o meu irmão Eliel, recém-nascido, ele foi diagnosticado com leucemia no sangue. Foi um desespero para a família, isso foi em 1982. Eu já tinha 7 anos de idade. E eu lembro que meu pai foi buscar outros 2 diagnósticos e os 3 diagnósticos foram os mesmos. Leucemia no sangue. Imagina uma criança de 2 meses de idade com leucemia no sangue. Os médicos disseram para minha mãe, leva para casa, curte a vida com ele, vai viver máximo 6 meses ou menos, não tem o que fazer. Minha mãe foi para a igreja. E naquela época o cooperador José Borges, depois famoso presbítero José Borges, estava pregando em Santo André e o Espírito Santo revelou para ele, aqui entre nós tem uma mãe que recebeu um diagnóstico do médico dizendo que seu filho vai morrer, mas Jesus está dando vida para o seu filho. Na mesma hora, minha mãe conta que meu irmão começou a chorar, querer mamar. E hoje o Eliel é um cavalão de 1,93 m. Depois ele vai me bater por causa desse cavalão, mas tem 1,93 m de altura, pai de 3 filhos, é pastor da nossa igreja, dirige atualmente Ponta Grossa, no Paraná. Ou seja, o Deus que se manifesta na igreja pentecostal, Deus de amor, é o Deus que tem a última palavra. Exatamente. E teve alguém além dos seus pais que te inspirou dentro da IPDA? Naquela época tinha muitas inspirações, né? O missionário Davi Miranda sempre foi a nossa maior inspiração, um homem de fé. Nós éramos acostumados, eu era pequenininho, eu lembro. O missionário subia no púlpito, saudava a igreja, né? Eu saúdo a todos. Aquele jeito tradicional dele, já começava a levantar paralítico, já começava aquele mover sobrenatural. Então, o missionário sempre foi uma inspiração, mas tiveram muitos outros homens de Deus na nossa igreja, assim, que, meu Deus, o evangelista Cândido, né? O evangelista Cândido, para vocês terem uma ideia, ele foi pregar numa cidade do Rio Grande do Sul e veio a geada antes da colheita e matou a colheita de praticamente toda a cidade. E
um casal de cristãos chamou ele para orar. Ele passou a noite orando, no outro dia a plantação estava restabelecida. Meu Isso Deus. saiu em jornal e tudo, isso foi difundido naquela época. Eram homens assim que nós tínhamos, né? Homens que oravam de verdade, tinham intimidade com Deus, né? Então, tivemos muitas referências, homens de Deus que realmente serviram de referência para todos. Eram muitos milagres naquela época. Como é para o senhor ver, olhar nos dias atuais e ver que não tem tantos milagres como naquela época? Eu discordo disso. Eu acho que são ciclos e momentos. Por exemplo, eu estive 6 anos no Peru, e no Peru nós vivemos esses milagres todos os dias. No Peru eu subia no púlpito, saudava o povo, o paralítico começava a andar. Aqui eu saúdo o povo está vendo o celular e abrindo a boca, né? Então é o local, o nível de entrega do povo, né? Porque o nosso Deus não mudou. O nosso Deus, ele continua tendo as rédeas do universo em suas mãos, a sua soberania está intacta, a sua onipotência está invicta, ou seja, não existe mudança, nele não há sombra de variação. Então é o nosso posicionamento em relação a ele que faz com que as coisas aconteçam ou não, né? A salvação é pela graça? Sim, mas a manifestação do sobrenatural é pela santificação. Explica para quem está em casa o que é a santificação. A santificação é separar-se para Deus. A partir do momento que você se afasta do mundo, você se aproxima de Deus. Josué 3,5 diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor Deus fará maravilha entre vós. O povo da nossa igreja vivia um nível de santificação, era impressionante, né? Então as pessoas passavam na porta da igreja e eram curadas. Ficavam obreiras na porta da igreja com panos de endemoniada, porque as pessoas caíam endemoniadas na porta da Conde Cerzedas. Eu lembro disso. Eu lembro o missionário chegando, ele tinha uma rural, uma caminhonete antiga rural. Ele chegava na rural dele e o povão vinha atrás. As pessoas, só de acompanhar o carro do missionário, eram curadas pela fé deles, né? Então o nível de santificação, de entrega que existia é diferente do de hoje. Então só depende de nós. O nosso Deus continua sendo o mesmo, né? Realmente é de parar e pensar o legado que a nossa igreja tem nessa questão de milagres. Eu ouvi histórias até mesmo dos meus avós falando que as pessoas vomitavam câncer, pessoas eram curadas, diziam até que tinha, eu não sou dessa época, né, mas eu fiquei sabendo que tinha até uma sala com todas essas coisas. Sim, né? Era prova. guardávamos em vidros assim com... Tinha um mural ali fora do Tinha templo. também. Eu vi várias vezes saindo trabalhos de bruxaria da boca das pessoas com agulhas, né? Era uma coisa assim que era muito normal e corrente na nossa época, né? Mas no exterior, como eu disse, no Peru acontece isso hoje em dia, né? Bolívia, outros países que eu fui pregar na América do Sul já. Então, vai mesmo da entrega do povo, do nosso posicionamento em relação ao Senhor. Porque até hoje acontece isso. Esses dias mesmo, Não, esses isso dias acontece atrás, todo eu vi momento. uma mulher vomitando uma obra de macumba. E assim, tudo depende de quem tá ali. Como que você tá se entregando, você tá se santificando, Sim. não tá? O que você tá fazendo? Eu Aí a estive- pessoa não tá fazendo nada, só quer... cadê os milagres? Mas você ora por milagres? Você não ora, vai acontecer Nós o quê? Não vai temos acontecer que, nada. nos posicionar, né? Então é isso. É como diz, né? O milagre não cessou. O milagre não cessou. Nós somos continuistas, não somos cessacionistas. Quando o senhor ainda era jovem, a presença dos seus pais como líderes espirituais te trouxe mais segurança? Nossa, Ou demais. mais da conta. responsabilidade? Tudo. O que trazia Meu para o pai senhor? foi um grande líder da Igreja de Deus e Amor, ainda é porque está vivo, né? Durante muitos anos ele foi o braço direito do nosso missionário, até o ano de 84, 85, quando os filhos do missionário começaram a se casar. E aí surgiram novas lideranças, pastor Lorival, os genros, né, os filhos começaram a tomar. Mas até então era meu pai que inventou ficha diária, toda a parte administrativa da igreja ele criou. E meu pai sempre foi uma referência para nós. Era comum nós dormirmos às 3 da manhã às vezes. Meu pai todo dia, desde sempre, ele e minha mãe, de 2 às 5 da manhã mais ou menos, eles oram os dois. Então todo dia, imagina vocês manter essa rotina de 2, 3 horas de oração pela madrugada. Até hoje, né? Vai dormir na casa deles, chega esse horário lá. E naquela Filho- foto ali, quem é o seu pai? Aquele da ponta é meu avô, Manuel Rubio Garcia, um homem de muita fé, O de gravata preta. de gravata preta. A outra senhora do lado é minha finada avó, meu finado avô, homens de Deus, um
casal de Deus. Minha avó morreu com 94 anos, eles são espanhóis, né? Eram espanhóis. Esse fazendo gracinha, careta ali, era eu, o engraçadinho da família. O de jaquetinha? É, o mais feio ali. A minha mãe tá logo atrás, depois temos o meu pai no canto, temos no colo do meu pai o André, embaixo está o Alexandre, e o pequenininho ali naquela foto é o Eliel. É uma família abençoada. Sim, 4 homens. Ó, mas E uma aí foto- são nós já grande, né? Bem grande, para dizer a verdade. Até um pouco maior do que deveria ser. Tá eu no canto ali, do lado do meu pai, o Alexandre entre meu pai e minha mãe, o Eliel, o pastor Eliel Rúbio, de camisa preta, e o Andrezinho, que na verdade é Andrezão, né? E como que a juventude de hoje pode ser mais ativa dentro da igreja? Eu acho que a nossa juventude hoje Olha falta lá, hein, pastor? paixão por Jesus, eu acho. Aquela entrega, sabe? Você convida alguém, vamos fazer outra coisa, mas quanto que eu vou ganhar? A gente vinha para cá, a gente carregava caminhões, o André, o pessoal, meus irmãos, todos, carretas de som. A gente não ganhava um centavo. E a gente era nós éramos os mais felizes do mundo. Nós dividimos, o Douglas, o marido da Santana, o marido da Cristina, eu e ele, nós era sempre duro, né? Não tinha dinheiro para nada. A gente ia ali tinha uma padaria no Glicério que vendia um pão assim, cheio de resto de frios, não sei o que eles faziam, ele era tudo que tinha de frio, desse tamanho assim. Ó. Aí eu comprava uma Coca-Cola, o Douglas comprava 2 pães daquele, era o nosso almoço, a nossa janta, aquilo ali. E a gente estava feliz, não murmurava, fazia a obra de Deus feliz, contente, era tudo que a gente queria. Hoje em dia, sabe, falta comprometimento, as pessoas estão envolvidas, mas não estão comprometidas, né? Existe uma grande diferença entre envolver-se e comprometer-se, né? Então é isso, acho que falta comprometimento dessa geração de querer fazer as coisas para Jesus, querer fazer acontecer, sabe? Hoje em dia é muito superficial os relacionamentos, né? E também dentro das igrejas vemos isso, infelizmente é o que eu vejo. Mas nós louvamos a Deus pelos jovens que temos, né? Glória a Deus, e vamos orar para que eles desenvolvam essa característica, né? Sim, mas as igrejas que o senhor passou tinham jovens, e eu creio que alguns comprometidos, outros não, como toda igreja. No né? Peru são demais de comprometidos, né? Eu quando cheguei no Peru, tinha um mito lá, inclusive acho que tem foto aí, que o missionário tinha ido em 2017, em 1998, no estádio São Marcos. Quando eu assumi o Peru em 2017, o pastor Lorival falou assim para mim, e aí? Ele me chama de gordo, né? E aí, gordo? Tem fé de encher o São Marcos? Eu falei, chefe, se o senhor me der apoio, aí a gente dá um jeito. Então vamos pegar esse desafio. O São Marcos é um estádio gigante, né? E aí eu reuni os jovens de Lima e falei, olha, esse aí é o estádio Ollantaytambo, o último que a gente fez com o pastor Lorival. Esse é o Peru, olha aí pra vocês verem. Bastante gente. É lotado, tinha mais, aí a esplanada cheio e o ginásio do lado lotado. Esse é o Ollantaytambo, o último que a gente fez com o pastor Lorival, com a irmã Débora. A irmã Débora pregou nesse dia. Mas nesse São Marcos, eu reuni os jovens e falei, olha, eu quero vocês 30 caravanas de 50, 30 ônibus de 50 lugares pro estádio. Se virem. Se virem, eu achando que eu estava abalando tudo. Aí daqui a pouco um jovem levanta a mão e fala, pastor, aí é a campanha, tá vendo? Em 98 com o missionário em cima, tá vendo? O mesmo estádio. Sim. Isso foi um marco em cima. Embaixo foi 2017. Vocês veem que tem 3 vezes mais de gente. Então foi um desafio enorme pra gente isso aí. Segundo a polícia militar, a polícia lá do Peru, tinha mais de 200 mil pessoas. Meu Deus. O Jonas foi, né? Você tava lá. O Jonas estava no estádio com a gente. Claudinho foi também ou não? O Claudinho foi também, ele viu. Então, assim, foi um desafio enorme, né? E eu chamei para os jovens, falei, 30 caravanas. E eles olharam para mim, aí um levantou a mão e falou assim, pastor, a gente tinha planejado 80. Eita! Aí eu não sabia enfiar a cara, né? Isso é fé. Então vocês veem que o comprometimento lá é diferente, né? Se pede 30 ônibus aqui para os jovens do Brasil, eles te processam, né? Semana passada também, isso foi o aniversário da nossa igreja, 63 anos de muita história. Pois é, 63 anos. No mês de junho, né, a Deus de Amor comemora... 3 de junho de 62 foi inaugurada, né? E agora completamos 63 anos.
E como foi para o senhor viver esses 63 anos de história nessa igreja? É emocionante, né? A nossa igreja, né? Tipo, faz parte da nossa história. É emocionante sempre. Inclusive eu vi um vídeo seu na página da Deus e Amor, e eu confesso que ao assistir aquele vídeo, vendo o senhor falar e outras pessoas, eu fiquei emocionada. Não, a igreja, ela faz parte da vida da gente, né? É uma E nós temos história também, que se interliga, né? sim, e a gente tem também o vídeo da retrospectiva. Dos 63 anos da nossa igreja. Sério? E eu convido o senhor e quem tá em casa para assistir junto com a gente agora. Opa, vamos assistir. Em 1962, Deus chamou um homem simples, mas cheio de fé para ganhar almas. Com jejum e oração, começou uma história de milagres, salvação e poder. O missionário Davi Miranda iniciou essa jornada com coragem, enfrentando perseguições e desafios. Mas foi conduzido pelo Espírito Santo até os 4 cantos da terra. Desde os primeiros cultos na capital de São Paulo até os galpões do interior, a Igreja Pentecostal Deus e Amor cresceu com um propósito claro: proclamar o Evangelho com poder e santidade. O legado deixado pelo missionário Davi Miranda ainda arde em nossos corações. Grandes concentrações marcaram nossa história, no estádio do Maracanã, no aterro do Flamengo e nas praças sul-americanas. Em 1989, em Lima, no Peru, milhares ouviram a palavra de Deus em um evento histórico. Vitória do Espírito Santo, Buenos Aires, Brasília, Manaus, Belém, a Assembleia dos Santos reuniu multidões. Mesmo com os desafios do nosso tempo, Deus tem mantido a sua igreja de pé. A fidelidade do Senhor nos leva além. Em lugares distantes como a ilha de Marajó ou Pacaraima, na fronteira da Venezuela, a palavra de Deus continua alcançando corações. Cerca de 53 venezuelanos aceitaram a Jesus, receberam o pão da terra e o pão do céu, a palavra de Deus. Cultos bilíngues em português e espanhol celebram o Evangelho sem fronteiras. Novas vozes, novas ferramentas, a mesma unção. A IPDA continua a ganhar almas e a fidelidade de Deus continua a escrever esta história. Mais países, mais curas, mais chamados, mais promessas. A obra ainda não terminou, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A fidelidade de Deus não conhece limites. O futuro da IPDA está nas mãos daquele que nunca falha. Essa é a Igreja Pentecostal Deus é Amor. 63 anos celebrando o nome de Jesus. Vivemos a fidelidade no passado, no presente e olhamos para o futuro com esperança. Meu Deus do céu. E lembrando também que a Josi e o Jonas, eles estiveram aqui no dia 8 de junho, no aniversário da igreja. Filmaram tudo pra vocês. E no próximo bloco vocês vão ver, não sai daí. E eu vi eles aprontando por todo lado lá, entrevistando todo mundo, correndo atrás. O Jonas parecia um doido atrás das pessoas. Eu falei, meu Deus, ainda bem que seguraram ele lá, porque só Jesus, viu? Senão ele queria entrevistar toda a igreja. Né? Misericórdia, Ai, o menino estava descontrolado. Mas, pastor, como que é pro senhor ver o crescimento da IPDA ao longo das décadas? É interessante, é bonito, é gostoso, né? É ver a manifestação de Deus, né? Porque a Igreja de Deus e Amor é um milagre. A Igreja de Deus e Amor é um milagre. Não é uma bênção, meu servo? É um milagre, porque você vê o missionário Davi Miranda. Quem era Davi Miranda, né? Uma pessoa sem muita instrução. Eu trabalhei com ele diretamente anos. Eu trabalhava na gravadora, ele me deixava recados assim. Para entender a letra dele era bem complicado, que ele escrevia bem difícil, assim, Parecia né? letra de médico? Mas era Na bem receita? difícil, assim, sabe? Então, assim, um homem sem muito estudo, não é? Mas um homem escolhido de Deus, um homem, meu Deus, uma fé que eu nunca vi igual na minha vida. O missionário, tudo que ele falava era relacionado a almas. O missionário tinha uma áurea na vida dele, que quando ele chegava em qualquer ambiente,
parava o ambiente. Uma vez nós estávamos gravando um vocal no Mahalia, um estúdio ali no Domingos de Moraes, e tinham várias produções, né? Estavam gravando uns roqueiros, assim, a gente estava gravando um vocal, tinha dado um intervalo para comer, então estavam os músicos da nossa produção, os músicos da outra produção, num ambiente aberto, assim, numa espécie de uma cozinha, e o missionário, estavam sentados conversando, o missionário entrou, a hora que o missionário entrou, todo mundo parou de conversar e ficou de pé. Parece que alguém falou assim, silêncio, fica em pé, ninguém falou nada, as pessoas simplesmente agiram assim, os roqueiros, todo mundo assim, ficou de pé, olhando, era uma autoridade que tinha na vida dele, assim, impressionante. Você falava perto dele, se chegava perto dele assim, o rosto dele parece que brilhava. Ah, vocês estão idolatrando. Não é idolatria. Dê honra a quem tem honra. A gente está contando experiências que tivemos com ele. É uma Sim. pessoa que deixou um legado O enorme. missionário orava a noite toda, gente. Né? Enquanto a gente está dormindo, ele estava orando. Né? Pois é. Eu trabalhei muitas madrugadas com um operador de rádio, né? Às vezes você falhava às 3h50 da manhã, o telefone tocava. O que aconteceu aí, irmão? Eu falei, Jesus, ele tá acordado. Que hora será que ele dormia, gente? Ele dormia de manhã. Ele dormia de manhã, lá para umas 6, 7 ele dormia. Aí depois acordava, já vinha para a igreja, madrugada escutando rádio. Uma vez em E Bogotá. já vinha pra igreja porque já tinha oração do meio-dia também que ele fazia, né? O missionário era um homem totalmente dedicado pro evangelho, né? A vida dele era as almas. Era as almas. Mas é gostoso ouvir a história do missionário e vem à minha mente 2 livros, que inclusive eu até quero deixar aqui de indicação para o pessoal, que é o livro do saudoso missionário. É Então, ao lado dele e a autobiografia, né? Isso, e Ao tem, lado dele, escrito pela Mereni. sim, esses 2 livros, quando eu vim para Deus e Amor, eu comprei e li. Eu fiquei assim muito emocionada porque a história, sabe? É tudo tão profundo, meu Deus. Uma vez a gente morou nos Estados Unidos, né? Meu pai foi dirigir os Estados Unidos na época, em 1990, e a gente morou em vários lugares lá e depois a gente foi para Califórnia, numa cidade chamada Turlock, e o missionário foi pregar lá. O missionário ficou na minha casa o dia inteiro, sentado no sofá da minha casa, assim. Aí a gente saía lá brincar, aí eu olhava assim, um missionário mesmo tá na minha casa? Ele sentado no sofá da casa, assim. Eu falei, meu Deus, porque a gente tinha ele, né, sempre teve essa consideração por ele tão grande, né? E ele ficou lá em casa, assim. Então, para nós foi. Aí depois a gente tudo queria sentar naquele lugar do sofá. Não, esse lugar aqui vai sentar para pegar um som. Aí a gente sempre teve esse respeito, essa admiração por ele, né? Porque foi um homem de Deus mesmo, um homem que se dedicou para o evangelho. Então a gente tem um grande carinho por ele, né? Nossa, Deus. Ele era bravo. Se errasse, não tinha. Tá pensando o quê, rapaz? Só porque você é filho do Luiz Rubio? Te suspendo também, rapaz. Que perdoe, Não, Deus. sim, senhor, missionário, sim, senhor. Ai, meu Deus. Ele era bravo, mas era zelo pela obra, né? Sim. E a gente aprendia muito com ele, meu Deus. Aprendia demais. Pastor, na sua opinião, quais valores que a igreja carrega até hoje, desde a fundação dela? A igreja, ela carrega o valor que eu acho que se destaca na nossa igreja é a resiliência, sabe? A perseverança. É uma igreja que está sempre, sabe, avançando e com problemas, assim. Eu vejo assim, sabe? Uma igreja perseverante, uma igreja que está mesmo na dependência do Senhor, né? Então, são muitos os valores que a igreja carrega, logicamente, valores, os princípios, mas, enfim, a nossa igreja é uma igreja séria, uma igreja bem intencionada, né? Não somos perfeitos, porque a partir do momento que existam seres humanos em qualquer organização, não há perfeição. É né? verdade. Mas somos uma igreja bem intencionada, uma igreja com chamado, uma igreja com propósito. Então, e nós somos a igreja, né? Nós Sim. somos a igreja de Deus de amor. Por isso que eu amo essa igreja, enfim. Inclusive, a nossa igreja ela caminha tanto para esse lado que ela tem criado diversos programas audiovisual. Sim. De Crentes é um deles, Voz da Libertação. Temos também os podcasts, o Garage. Esse projeto foi idealizado pelo pastor Jorge Tenório. Eu estava chegando do México, o pastor Jorge me chamou. Eu trabalhei num projeto semelhante no Peru. A gente fez no Peru 18 horas de programação streaming, até hoje está lá. E aí quando eu cheguei do México, o pastor Jorge me chamou
chamou o André Miranda também. O André é o responsável do audiovisual da igreja, né? E eu sou o atual coordenador de conteúdo de todos os programas. Inclusive, todos os roteiros que vocês fazem passam por mim. As perguntas todas passam por mim. A Luísa manda para mim, a gente analisa um por um. Minha filha, tudo bem controladinho. E aí a gente fez parte do projeto, começou a criação da grade dos programas, tudo isso. E a ideia sempre foi essa: divulgar o reino, promover o reino, edificação da igreja, expansão do reino, né? Glorificação do nome do Senhor. Então foi tudo feito com esse propósito, com essa intenção. E eu admiro o pioneirismo na nossa igreja, porque fomos pioneiros na década de 60 no rádio. Sim. Para os que não sabem, o missionário, ele foi criticado pelos pastores, né? Duramente criticado. Duramente. Falaram, olha aí, tá vendo esse doido aí pregando no rádio. O rádio é um lugar onde toca música mundana, um lugar ímpio. Como é que vai misturar o sacro com o profano, né? E, enfim, e hoje todo mundo está na televisão. Nós não fomos para a televisão e hoje entendemos o motivo. Na apresentação do IPDA Play eu trouxe números, né? Inclusive o IPDA Pastor, a Play. gente queria contar essa novidade para o pessoal de casa. Então, mas aí, só terminando, nós já falamos sobre o IPDA Play. Nós mostramos que de 10 a 60, 70 anos, mais de 90% da população está conectada na internet. A televisão caiu em desuso. O rádio ainda se ouve Já bastante. está ultrapassada já. Pois é. E você vê que o missionário, no momento certo, proibiu a televisão, porque realmente a televisão era perniciosa, né? E foi bom, porque ao invés de ficar vendo televisão, a gente estava orando. É verdade. Estava orando. O que é melhor, ver televisão ou orar? Orar é melhor, com certeza. Então, vivemos isso e hoje temos o acesso à internet, que é muito mais abrangente, com muito mais alcance, ou seja, é o tempo de Deus para isso, né? E estamos navegando por mares desconhecidos. O difícil do nosso projeto é que não tem a quem imitar. Ninguém faz o que estamos fazendo. Então a gente está navegando em mares desconhecidos. A gente está vendo como é que funciona, o que não funciona. Já mudamos o horário de podcasts. A gente está trabalhando para ver como é que vai funcionar, como é que não funciona, o que não funciona. E não existe um mapa, né? A gente está desbravando. Então esse é o grande desafio da direção do canal. Tem uma frase que o senhor sempre repete nos programas Certo. da manhã da Voz da Libertação. Quem está em casa ainda não viu o programa Voz da Libertação, todo dia de segunda a sexta, às 10 da manhã até o meio-dia. O pastor sempre fala, novo formato, mesma essência. Por que o senhor sempre enfatiza Porque isso? o nosso povo, como todas as pessoas, tem a neofobia. A neurofobia. Neofobia. Neofobia é fobia ao novo. Quando o ser humano é levado a sair da sua zona de conforto, a primeira reação dele é criticar. Sim. Isso é uma coisa básica. A neofobia é a fobia pelo novo. Então é novo, é carnal. Ai, meu Deus do céu. É mundano. Então o povo nosso tem isso e é bom que tenha mesmo. Porque o Paulo fala assim, ainda que um anjo vos anuncie outro evangelho. Então o povo tem que estar com os alarmes ligados mesmo, tá certo que A gente tem que questionar mesmo. Porém, eles têm que entender que o programa Voz da Libertação é o mesmo programa, com a mesma essência, os mesmos princípios, só que em um novo formato. Então o grande desafio nosso é estabelecer uma nova linguagem, né? Trabalhar nas novas plataformas, sem abrir mão de princípios, sem abrir mão dos valores que nos nortearam até a presente data, não é? Então esse que é o grande desafio. E não é fácil, porque, enfim, vem contextos culturais, enfim, gerais, muita né? coisa. Muita coisa. E o IPDA Play? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto, o que ele abrange, qual que é o objetivo. O IPDA Play é o nome do canal, né? Então o canal foi chama-se lançado agora IPDA no aniversário Play. da igreja. Isso, foi lançado agora. O IPDA Play no futuro, ele vai ser uma coisa muito mais do que é hoje. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, nós temos hoje quase 500 mil de seguidores no YouTube. Sim.
mas não são nossos seguidores. Se o YouTube simplesmente tomar o canal da gente, a gente perde os seguidores. E aí? É verdade. Entendeu? Qual que é a ideia? A ideia é conectar as pessoas diretamente à nossa plataforma. Então o IPDA Play é isso. É uma conexão direta entre nós e o nosso público. Aí serão nossos seguidores. Entendeu? Gratuitamente. Se as pessoas vão assinar o Netflix, tem que pagar. Se as pessoas vão assinar o Amazon, não sei o que, tem que pagar. O IPDA Play vai ser totalmente gratuito. É gratuito, já pode inclusive se inscrever. www.ipdaplay.com.br já estão abertos. Já está rodando muito material lá dentro. E a ideia é que as pessoas se vinculem a nós, independente dos meios. Facebook, Instagram, YouTube, não ficar dependente deles, não Sim. entregar esse poder na mão deles. Inclusive, a produção tem um vídeo explicando melhor pra gente, não tem? Tem? Coloca na Então tela, vamos ver, produção, então. por favor. Eu fui usuária de drogas. Era como se a minha alma por dentro ela gritasse por socorro. Tudo isso mudou quando eu estava participando de uma live. E nessa live o irmão fez o apelo, eu me reconciliei. De lá pra cá, Deus, em uma semana, me mudou. Ele fez uma limpeza espiritual por completo. É Deus ali fazendo a obra na sua vida e abrindo caminhos para que você possa fazer o querer e a vontade dele. Testemunho que só foi possível ser vivenciado graças à nossa presença no digital. IPDA Play é a nova frente audiovisual da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Um espaço feito com excelência para comunicar o Evangelho de forma clara, moderna e acessível. Um projeto que nasce com um único propósito: levar a palavra de Deus onde nossos pés não podem ir. Tudo começou há décadas, quando o missionário Davi Miranda usou o rádio para pregar o Evangelho a milhares de pessoas. E o legado dele continua vivo, agora com mais um formato. Lançar um novo formato, mesma essência. Ainda mais envolvente, abrangente e assertivo. IPDA Play vem da mesma raiz e visão que um dia o missionário teve. Por trás de cada programa, há uma equipe dedicada, trabalhando com muito esforço, oração e propósito. 30 segundos. O Galo já cantou. Opa! Amanhã a gente vai! Dá glória a Deus, povo de Deus! O que parece simples na tela é fruto de horas de dedicação para que do outro lado vidas sejam alcançadas. Esses não são números, são vidas. São relatos verídicos do que o Senhor, nosso Deus, tem feito através do IPDA Play. O IPDA Play é inovação com propósito, rompe barreiras físicas e alcança territórios invisíveis aos olhos naturais. Cada vídeo, cada palavra, carrega a boa semente do Evangelho. Não se trata apenas de entreter, mas de edificar. É a tecnologia a serviço do reino. Esse é o IPDA Play, uma plataforma para comunicar o Evangelho puro e simples, a um clique de distância. Muito melhor, pastor, ter um local onde a gente tem acesso a tudo. Inclusive, a gente não precisa ficar acessando várias redes sociais para ficar procurando um pouquinho aqui, um Pois pouquinho é. ali. Tem tudo num lugar só. E vem novidades aí, vai vir um app, então a pessoa com um clique vai ter acesso a tudo isso, né? Vai ficar bem legal, vai ficar uma coisa moderna e bastante acessível, né? Porque o nosso povo, se tiver que abrir, aí você explica, ó, aperta esse botão e já tá. Eles vão acessar com mais facilidade, né? Principalmente o nosso público mais 60, o nosso povo da melhor idade, os nossos amados irmãos em Cristo. Aí, outro detalhe, né? As pessoas elas vão cadastrar um número de WhatsApp lá e elas vão receber as notificações pelo WhatsApp. Também vão receber orações da irmã Lorena, né? Muitas novas programações estão chegando. Por exemplo, vai ter uma programação que vai impactar muito, que é Nação que Clama.
cada dia um estado do Brasil vai... Enfim, tô dando spoilers aqui. Olha, Muitos pastor, spoilers, continua, mas pastor, muita coisa continua. lá. Claudinho deu sinal ali. O que aconteceu, Claudinho? Exclusivamente aqui no Decrentes. Tudo isso que está acontecendo com a história da IPDA, eu posso ser uma testemunha viva de quando moleque, até nos dias de hoje, principalmente no dia de hoje, que a ferramenta mais se ouvida que foi dito aqui é o rádio. Então, assim, quando eu venho da onde eu moro para cá, às vezes eu demoro 2 horas e meia, e eu vejo que tem a programação da IPDA. Mas eu fico curioso para ver os outros ministérios. Então, eu acredito que nem a gente está sem um mapa, né? Mas a gente está sendo um espelho para os outros ministérios fazer igual ao nosso. Eu estou feliz por isso, porque Com certeza. estamos contagiando outros ministérios. Assim como o rádio, eles copiaram de nós depois, nós fomos os desbravadores do rádio, né? Nós fomos os pioneiros, a vanguarda. E agora estamos, uma vez mais, sendo os abridores de trilhas, né? Então, é isso. Nós sofremos as consequências disso, mas somos A gente aguenta. galardoados pelo Senhor. A gente aguenta, bora, vamos pra É isso cima. aí, Deus nos deu força para isso. Pastor, e qual que é o papel das novas gerações para manter viva a missão da IPDA? É seguir as veredas antigas, entendeu? Avivamento não é modernidade, avivamento é voltar ao primeiro amor. Tem pessoa que pensa que avivamento é liturgia nova, novidades. Não. Avivamento é voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras. Começa aqui e aqui. Né? Então, é isso, né? A gente tem que trabalhar com novas linguagens, sim, tem que trabalhar com os aplicativos, sim, mas não precisamos abrir mão de princípios, né? Não precisamos aderir ao sensualismo que invadiu as igrejas, né? Não precisamos copiar música, né, secular para dentro da igreja. Não tem como você fazer a fusão do sacro com o profano, É verdade. né? De uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ah, mas fulano está fazendo. Mas quem é fulano? Não precisamos copiar ninguém, gente. Deus nos deu sabedoria, né? Deus nos deu um nicho do reino para ser atendido. Vamos focar nesse nicho. Não adianta eu querer pregar para os doutorzão lá do Morumbi. Eu não tenho capacidade para isso. Eu fui chamado para pregar para as pessoas humildes. Então é isso. Não precisamos mudar a nossa missão deixada por Deus. Precisamos seguir firmes naquilo para qual fomos chamados e capacitados. Então é um detalhe importante. E tem muita coisa para ser feita, né? Pastor, olha, nossa entrevista está muito boa. É até difícil encontrar um momento para a gente ir para um próximo quadro. Inclusive, o senhor tem que voltar aqui para contar mais histórias do missionário, Opa, pastor. só convidar a gente vem. estamos Tem umas curiosos pra 200 saber aí. mais. Tem umas Ele é 200. vizinho nosso, é facinho. Tem umas 200. Se o senhor não vier aqui, a gente vai lá. Nós somos porta a porta ali. O Voz da Libertação é do outro lado ali. Inclusive, elas foram lá, né? Foram. divulgar o Foi a Decrentes. Tamires, foi a Josi, né? Eu e o Jonas estávamos online, porque estávamos... O Jonas O participou. Jonas fugiu. Deu um vídeo, você também mandou um Mandei vídeo, um né? vídeo, a gente estava trabalhando. Pois é, a gente está difundindo vocês lá também, de vez em quando eu falo. Hoje mesmo eu mencionei a Josi, falei assim, ó, como diz a Josi do Decrentes, seja um missionário da internet. Eita, que essa frase da Josi está pegando, Essa frase meu da Deus. Josi tá A frase viralizou, tá famosa. viralizou. E como? Mas agora, pastor, nós vamos a um quadro do nosso programa que eu tenho certeza que também vai viralizar entre todos que estão assistindo. Então, nós vamos ao quadro pro Solta o Verbo. É o seguinte, pastor, o senhor vai olhar para esta câmera e vai deixar uma mensagem para a galera. Pode ser o que o senhor quiser, é o seu momento, então, solta o verbo. As nossas renúncias causam mais danos no inferno do que as nossas conquistas. Pense nisso. Muito forte. Pegou aí, gente? Pegou? Aleluia. Se você não pegou, pega e anota, guarda e já tem guardado. Pastor, nós queremos te agradecer. Que Deus abençoe a sua vida no Decrentes. Olha, foi muito bom, né, Tamires? Conhecer um pouco mais da nossa igreja, do missionário. Somos muito gratos pela sua visita aqui hoje. Amém. E Glória que a honra Deus. receber o apresentador do nosso vizinho aqui, o Voz da Libertação, Pois gente. é. Meu Deus. E eu não gostei de você falar
Nação brasileira, tem que pegar royalties. Essa frase de efeito é minha, desculpa. Processa, pastor. Os meus advogados vão buscar você nos próximos dias. Não processa. Nação brasileira e Nação Evangélicos do Brasil. Isso é criação minha, então, por favor, para usar, tem que usar royalties, tá bom? É isso, Tamires, é isso. Agora nós vamos para o testemunho. Exatamente, vamos assistir um testemunho. Assim como no Voz da Libertação, no Decrentes também tem um testemunho, gente. Inclusive, que é o senhor também comenta junto com a gente, então, produção. Ok, vamos lá. Quando eu tinha 16 anos, começaram a surgir alguns caroços pelo meu corpo. E, a princípio, eu pensei que não seria nada demais. Mas os dias foram passando e, ao decorrer dos dias, eu percebi que eles não foram melhorando, mas eles foram aumentando. E aí eu mostrei para minha mãe e ela logo se preocupou. E aí chegou num ponto que tinha por todo o meu corpo. Dentro da minha cabeça, até embaixo dos meus pés. Eu tinha caroço pelo meu corpo inteiro. Aí eu fui encaminhada ao dermatologista. Chegando ao dermatologista, ele fez vários exames para constatar que ele suspeitou de uma alergia. E nessa altura, o meu corpo estava tomado com caroços e eu tinha muita coceira pelo corpo. Para tomar banho, eu sofria muito, chorava e nada aliviava essa situação. E aí eu comecei a fazer o tratamento com os remédios que ele tinha nos receitado. Mas ele explicou para a gente que mesmo fazendo o tratamento com os remédios, as manchas pelo meu corpo não sairiam. O que ele poderia fazer para que a alergia não ficasse retornando era eu, por algum período de tempo, fazer uso de um tipo de injeção específica para controlar aquela alergia e fazer tratamento também com pomadas e com remédios. E aí o médico deu essa explicação para a gente. A minha mãe já servia ao Senhor na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Na época ela congregava ali, na época era uma setorial, mas hoje é a sede estadual ali de Salvador. E aí ela falou, o médico deu uma palavra, mas Deus tem outra palavra para a gente vai buscar o Senhor, vamos fazer campanha, vamos orar ao Senhor. E o Senhor, ele vai dizer se realmente você vai ou não ficar com o seu corpo todo manchado. E se você vai ou não precisar ficar fazendo uso desse tipo de injeção ao longo da sua vida. E aí a minha mãe entrou em campanha de oração ali na Igreja Deus e Amor, ali a sede hoje estadual de Salvador. E começou a orar, e à medida que ela foi orando e buscando ao Senhor, fazendo campanhas, todos os caroços do meu corpo foram desaparecendo. Todas as manchas desapareceram também. E eu fiz o tratamento somente com as medicações, os comprimidos e com as pomadas. Mas eu não precisei tomar nenhuma injeção. Deus me curou para a glória de Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele tem caminhos abertos, tem providências para a nossa vida. E ele é o Deus de já, é o Deus de cura, o Deus que nos dá resposta quando nós menos esperamos. Olha que bênção. O que ela relata, tinha vários caroços pelo corpo e foi curada pelo Senhor. Não precisou ficar dependente de remédios. Impressionante. O nosso Deus é o Deus que tem resposta para todas as perguntas, solução para todos os problemas e remédio para todas as enfermidades. E na nossa igreja nós vemos isso acontecer, né? Nós vemos milagres impressionantes e sempre tem um fator em comum com todos esses milagres. A pessoa foi até o Senhor, a pessoa buscou do Senhor. Tem gente que ele fica na inércia, na letargia, né? Fica naquela situação passiva, sem agir. A pessoa tem que agir. Lá em Marcos 5, a mulher do fluxo de sangue, ela não ficou lambendo as suas feridas, né? Lamentando-se, entregue-se ao coitadismo. Pobrezinha de mim, perdi tudo que eu tenho, estou 12 anos sofrendo. Não, ela foi atrás do milagre, né? Foi atrás, enfrentou a multidão, tomou cotovelada de um, xingo de outro, vai para lá sua feiosa. Ela não quis nem saber, ela foi, enfrentou a multidão e tocou em Jesus e foi curada. Então, esta senhora também, né? Ela não ficou em casa com coitadismo, tô toda manchada, tô feia, cheia de caroço. Ela não quis nem saber, foi para a igreja, recebeu o milagre. E é isso que precisamos fazer, agir, né? Ir ao encontro do milagre, porque nosso Deus é um Deus bondoso, poderoso, e é um Deus ilimitado. E é um Deus que não mudou, o mesmo Deus que operou, que faz milagre, que dá cura, que dá bênção. No passado, eu ainda costumo faz dizer hoje. algo, E vai fazer que o Deus do missionário não morreu, né? As pessoas parecem que com a morte do nosso saudoso líder em 2015, parece que os milagres, o Deus do missionário morreu. Não. O Deus do nosso missionário da Juventude está vivo. E a promessa que Deus fez a ele segue vigente. Glória a Deus. Não caducou. Temos que crer. E o Senhor fará o milagre na vida de quem quer que seja, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom para mim. Amém. Glória a Deus.
Passou mais uma vez, Deus abençoe. Mas agora nós vamos para o intervalo. E você, não sai daí, porque na volta nós temos A Blitz Josi. com a Josi e com o Jonas, que foram no No aniversário da nossa que igreja. será que eles aprontaram, hein? O que será, hein, pastor? Eu fiquei sabendo que eles correram muito atrás de você. Rapaz, esses dois aí, só Jesus. Viu? Então, ó, você não sai daí, porque já já nós voltamos, hein?